Olá a todos, é com uma imensa satisfação que nós damos continuidade aqui no nosso Webinar Series em Cardiologia, sponsored pela AGE. Meu nome é Hugo, eu sou médico cardiologista e imaginologista cardíaco pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E hoje o que eu trago para os senhores é o papel e uso da tomografia no planejamento pré-TAV. Então a TAV, que é a troca valvar percutânea, a troca valvar percutânea da válvula aórtica, é um procedimento que vem ganhando cada vez mais o nosso dia a dia, né? A estenose aórtica, a partir dos estudos partners, que antes era só tratado dessa maneira, era só tratada naqueles pacientes de elevadíssimo risco cirúrgico, cada vez mais com os estudos recentes, o TAV ele vem ganhando espaço, ele vem ganhando dimensão para os pacientes já com moderado risco cirúrgico, estenose aórtica severa, mas com moderado risco cirúrgico, né? E assim, a tomografia ela vem se tornando um papel central no planejamento desse procedimento. E o que eu venho trazer a vocês é que, para a gente poder trazer informações do planejamento e mais planejamento, vão trazer essas informações necessárias que são importantes para o tratamento, né, percutâneo, e assim uma melhor sobrevida, menor mortalidade para o nosso paciente. Então, o que é necessário? A avaliação do anel aórtico, raiz e aorta torácica ascendente, com todas essas métricas, né, em fase não contrastada para alguns protocolos e só fase contrastada para outros protocolos, e trazer essas informações para o intervencionista, bem como a avaliação dos acessos vasculares, em especial os ramos ilíaco-femorais, cada vez mais utilizados pela diminuição das próteses que são utilizadas com a evolução dessas próteses, mas também não deixando de relatar outros acessos como artérias subclávias ou apical e transcaval. Então, assim começa o nosso protocolo. Uma aquisição não calcificada, protocolo de score de cálcio, e assim avaliar as calcificações das cúspides valvares, né, e trazendo papel prognóstico dessa quantificação. E também definição diagnóstica, em especial nas estenoses aórticas, em pacientes que têm baixo fluxo e baixo gradiente, com valores delimitando ali em torno de 2.000 no score de cálcio para homens e 1.200 para mulheres, né? E assim trazendo mais informações, auxiliando no diagnóstico, em especial nesses pacientes, mas também trazendo informação e luz, né, de interpretação dos dados clínicos e posteriores prognósticos dos pacientes serão submetidos ao procedimento. A aquisição envolve a aquisição da raiz da aorta, do coração sincronizado, o eletrocardiograma. Eu tenho uma preferência muito maior pela análise retrospectiva, porque eu consigo modular a dose na fase sistólica, isso é um ponto importante. E a aquisição prospectiva, dependendo da variabilidade da frequência cardíaca, a presença de arritmias, eu posso ter muitos artefatos e não pegar a fase sistólica. E por que a fase sistólica? Porque os maiores diâmetros do anel aórtico encontrados são na fase sistólica do ciclo cardíaco. É uma estrutura virtual que ela é muito fluida com a própria dinâmica do batimento cardíaco. Isso vai ser na fase do ciclo em torno de 20% a 50%, porque se nós pegarmos na fase diastólica, existe uma chance de um undersize de até 50% da prótese ser escolhida. E assim vão ter mais efeitos, né, no pós-procedimento. Além disso, a aquisição dos acessos vasculares, que não são necessários à sincronização eletrocardiograma, e a dose de radiação vai ser dependente do perfil de paciente, muito mais relacionado ao seu IMC. Aqui eu trago para vocês, nessa primeira fotografia, um paciente, a aquisição na fase sistólica, o mesmo paciente, né? Foram análises retrospectivas, mas o mesmo paciente numa fase sistólica e aqui na fase diastólica. E como os senhores podem perceber, a diferença dos tamanhos muito maiores na fase sistólica de todas as métricas em relação à fase diastólica. E isso também se mostrou extremamente significativo, independente da calcificação, mostrando uma maior área e também um maior perímetro na sístole, quando comparados à diástole. Aqui eu trago para vocês as estruturas que são necessárias a serem avaliadas no protocolo TAV, que vai ser a junção sinotubular, o seio de Valsalva e o anel aórtico e sua correlação com a anatomia, aqui mostrando para vocês que o anel aórtico nada mais é do que uma estrutura virtual, é um anel virtual, formado imediatamente inferior ao desaparecimento das cúspides da válvula aórtica.
E esse aqui é um diagrama da projeção de como que vai ficar a prótese na via de saída, entre via de saída e a aorta, né, na raiz aórtica, por isso que todas as medidas que vão ser feitas, elas são importantes no planejamento do procedimento. E hoje, cada vez mais, os softwares, eles têm nos auxiliado na configuração, né, na formatação do nosso reporte, né, do nosso laudo. Então, aqui a gente consegue já ver a reformatação multiplanar da via de saída do ventrículo esquerdo e com o objetivo de se achar o plano valvar do anel aórtico. Também vemos a correlação ali no canto superior esquerdo com o tridimensional, o 3D. E a partir da definição do anel valvar aórtico, nós conseguimos delimitar esse anel com alguns cliques rápidos, breves. Então, ali definimos a cúspide coronariana direita, cúspide coronariana esquerda e a cúspide não coronariana. E o próprio software nos dá uma projeção do anel, que a gente pode validar ou pode também consertar, fazer as devidas interpolações. E assim, né, deixar da melhor maneira possível esse anel. De uma maneira bem simples, né? E a partir disso, quando se valida o ânulo, o anel aórtico, nós vamos ter todas as métricas, né? Todas as dimensões, que você também pode definir quais são aquelas que você quer colocar no seu reporte, diâmetros máximos, médios, mínimos, ou os perímetros, né? Ou a área, né? Aquilo que vai ser importante na definição da prótese valvar aórtica. Eu basicamente coloco todos, tá? Que vão trazer todas essas informações. Além disso, a gente consegue ver, se vocês virem ali no tridimensional, a gente consegue ver a projeção do anel aórtico na via de saída e o ângulo de projeção, né, de fluoroscopia que pode ser utilizado durante o procedimento, né? Isso vai trazer uma maior agilidade para a equipe intervencionista. Da mesma forma, podem ser visualizadas outras angulações, outras projeções, que podem sim ajudar o intervencionista. É por isso que o papel do imaginologista cardíaco é muito importante, pois ele tem que estar próximo de toda a sua equipe e saber o diálogo dessas informações que são importantes para a equipe de intervenção. E isso deve ser sim relatado no seu prontuário e relatado no seu reporte, certo? Além disso, outras estruturas que são importantes é a relação da altura do anel aórtico aos ósseos coronarianos. Então, a partir do momento em que se encontrou o ósseo coronariano direito, aqui, automaticamente já encontramos a altura em um plano perpendicular ao anel aórtico. Assim, podemos também avaliar o seio, o ósteo, né, do tronco da coronária esquerda. Definida a altura, encontrada a estrutura e definida a altura, apenas um clique ali e nós já conseguimos também encontrar essa medida que é importante, né, justamente para se evitar uma obstrução na hora da liberação da prótese, na hora que ela está sendo balonada, né, ou expandida. Outras estruturas que vão ser importantes, então a gente também consegue aqui definir o seio, a altura do seio de Valsalva. A partir do momento em que nós encontramos o plano, né, do seio de Valsalva, define-se então essa altura e, além disso,
Todos os diâmetros aqui vão ser encontrados nesse próximo slide. Nós vamos encontrar os diâmetros, né, das estruturas da aorta, tanto da raiz da aorta como da aorta torácica ascendente. Aqui nós podemos fazer os diâmetros comissura cúspide, cúspide, todos os diâmetros que vocês podem colocar no seu laudo, né? Esses diâmetros também vão ser automaticamente gravados pelo software, né? Os softwares mais atuais conseguem fazer isso, e daí automaticamente informar para a gente, né, nessas projeções que a gente coloca aqui, que vocês conseguem ver, a partir do momento em que você coloca a dimensão em que você quer fazer as análises, você pode achar todos os diâmetros dessas estruturas. Então, encontrando um máximo diâmetro a partir da varredura que você coloca, né, aqui nessa projeção, nessa reformatação multiplanar, acompanhe no 3D também todas as métricas que foram encontradas pelo software, você pode aceitá-las, mas também pode-se também corrigi-las. E, além disso, fazer o cálculo volumétrico da calcificação coronariana. Desculpe, da calcificação da calcificação da válvula aórtica. E ali é só determinar a projeção em que você quer fazer essa varredura. A partir do momento em que você faz essa projeção, que você quer avaliar a calcificação nesse intervalo, nessas estruturas, consegue-se facilmente, então, obter o volume da calcificação nas cúspides valvares. E isso sim vai trazer muitas informações, né, para o seu laudo e também informações para o intervencionista. E assim você classifica se essas calcificações são severas, se são moderadas, são discretas, e ainda depois todas essas informações elas podem ser indexadas ao peso e à altura do paciente. E aí vamos para a demonstração do reporte desse caso aqui ilustrado. O reporte vai trazer para a equipe, né, para o time de intervenção, todas as medidas, as projeções, né, que podem ser utilizadas nas diferentes fases do ciclo cardíaco, se você assim desejar, e depois é só passar para a análise da aorta e dos ramos arteriais. Aqui nós vemos, eu trago aqui para os senhores também a importância de se medir a altura do ósseo das artérias coronárias em relação ao plano valvar aórtico, sendo que uma altura de 10 a 14 milímetros, dependendo da prótese utilizada, pode ser impeditivo, né? Então é muito importante passar essa informação a fim de se evitar uma obstrução arterial, uma obstrução coronariana aguda, né, durante a liberação da prótese, da expansão da prótese. Essa aqui é a projeção pela qual nós temos que lutar, né? O nosso objetivo é para uma projeção adequada, mais rápida, tornando o procedimento mais factível e fácil nesse quesito, né, pelo planejamento ao intervencionista. Porque o objetivo sempre vai ser um match prótese-paciente, uma melhor posição da prótese a ser liberada, e assim identificar complicações imediatas. E trazendo informações, essas informações pelo planejamento prévio, nós vamos ter uma menor radiação e menor quantidade de contraste utilizado. Então vejam aqui os senhores, esse é um caso retirado da literatura, em que a prótese está sendo liberada na sua posição adequada, mas por algum motivo essa prótese, as dimensões
não foram adequadas e a prótese ela não ficou ancorada na sua posição alvo, sofrendo uma embolização, e aqui o paciente com duas próteses, essa prótese mais superior, uma posição inadequada, e a prótese inferior na posição onde deveria ter sido ancorado inicialmente. Então, todo planejamento, ele tem que se evitar uma dessas intercorrências, que é a regurgitação aórtica, o leak paravalvar, que pode acontecer em até 22% dos casos. Isso se deve por tamanho inadequado da prótese, extensão da calcificação valvar, posição da prótese em relação ao anel valvar, todas essas informações que são adquiridas, né, com o nosso planejamento, com o nosso exame. Essas aqui são informações cedidas pelo Dr. Vinícius Esteves, que é da equipe de intervenção dos serviços onde eu trabalho, e a gente consegue ver a liberação de uma prótese e também o controle pós-liberação, vendo que não há significativo refluxo paravalvar, bem como há uma adequada contrastação, né, das artérias coronárias, não havendo aqui uma obstrução coronariana aguda. Esse é o objetivo que nós temos que buscar, né, uma adequada liberação, um funcionamento adequado da prótese. Também não menos importante, agora já passando para o acesso vascular, que as taxas de complicação podem chegar a 31%. E a tomografia ela se torna a principal modalidade da avaliação desses acessos, pois uma adequada avaliação do acesso vascular com todas as reconstruções oferecidas pelo método, num protocolo bem estabelecido da avaliação desses achados, vai trazer menores taxas de mortalidade para o paciente, um procedimento mais rápido. E esse acesso, o acesso visualizado pela reformatação de todos os planos oferecidos, vão mostrar. Então, o que devemos mostrar? Características anatômicas, menores diâmetros encontrados, grau de calcificação, característica das placas encontradas, a tortuosidade dos vasos, pois sabemos que a relação entre introdutor e artéria femoral, se superior a 1,05, esse paciente vai ter mais complicação, mais mortalidade no período 30 dias pós-procedimento. E o objetivo é evitar uma intercorrência como essa, de uma perfuração de um acesso arterial calibroso, né, que vai envolver mais equipes, mais recursos, mais tempo de sala e também uma recuperação mais prolongada por parte do paciente, mais contraste, mais radiação. Então, a partir do momento em que nós avaliamos a parte da aorta torácica e raiz aórtica, nós vamos para a avaliação da aorta total. Hoje os aparelhos mais modernos, eles fazem uma integração da aorta total com diferentes formas de aquisição. Então, nos slides anteriores, como eu propus para vocês, sim, muito importante fazer uma análise sincronizada da aorta torácica, sincronizada ao eletrocardiograma. A parte abdominal não há necessidade de se ter essa sincronia com o eletrocardiograma, e os tomógrafos atuais conseguem fazer essa interpolação das imagens sem nenhum desgaste à qualidade das imagens. Então, a partir do momento aqui vocês veem nesse MIP da aorta total, nós conseguimos definir o início e o fim do trajeto arterial, o início logo abaixo das cúspides valvares aórticas e também o trajeto arterial, tanto direito quanto esquerdo. E a partir dessa definição, nós conseguimos estabelecer todo o trajeto, calcificação, maiores diâmetros, menores diâmetros encontrados, nomeá-los e assim termos um reporte também dessa importante parte do nosso planejamento. Assim feito o reporte, nós vamos ter também toda aqui a documentação que vai trazer nome do paciente, né, o protocolo e o que a gente fez, a dosagens de radiação e tudo mais, a relação das estruturas encontradas com o tridimensional, os diâmetros todos
E é importante salientar que os diâmetros vasculares, eles são os diâmetros internos, não os diâmetros totais, mas os internos, porque é no lúmen vascular arterial por onde que a prótese vai passar, certo? Então, nós temos que ter adequadas medidas para a passagem adequada da prótese. Aqui a gente traz não apenas como avaliação anatômica, mas também uma avaliação volumétrica dos acessos, né? E em 45 pacientes, de acordo com esse estudo, nós conseguimos observar que se os pacientes tivessem um volume menor que 7,10 ml do trajeto que vai da bifurcação da femoral até a bifurcação da artéria ilíaca, lá em cima, na região da pré-bifurcação da aorta, se esse volume for menor que 7,10 ml, haveria sim uma taxa de maior complicações vasculares. Além disso, do acesso vascular, da avaliação da aorta como um todo, da raiz aórtica, é também cada vez mais frequente a análise das artérias coronárias desses pacientes. Com o avançar das técnicas, a modernização dos tomógrafos, cada vez mais nós temos qualidade técnica adequada para podermos avaliar também as coronárias nesses pacientes. Então, aqueles planejamentos iniciais em que haveria necessidade de um cateterismo cardíaco prévio ao exame, hoje nós já temos uma nova dinâmica. O paciente primeiro faz o protocolo TAV pela angiotomografia. Se na angiotomografia a gente consegue analisar as porções proximais dos grandes vasos coronarianos, os principais, porções proximais e médias, e não há uma obstrução severa, a maioria das equipes de intervenção tem, digamos assim, entre aspas, pulado essa etapa do cateterismo cardíaco, porque a priori o paciente tem, sim, uma proteção coronariana para o procedimento, certo? Nós temos que lembrar que são pacientes idosos, são pacientes com muita calcificação, nem sempre isso é possível, né? A gente não consegue fazer vasodilatadores, o controle de frequência, né? Dependendo do protocolo e da máquina, mas também trago essa informação de que se é possível avaliação coronariana pelo protocolo TAV, o diálogo com a equipe de intervenção vem no sentido de não mais fazer o cateterismo cardíaco prévio ao TAV. Outra situação que vem sendo cada vez mais frequente no nosso dia a dia é um TAV em TAV. O que é isso? É o planejamento, né, de um implante percutâneo de uma prótese naqueles pacientes que fizemos prótese lá atrás, por degeneração da primeira prótese. Se lá atrás, inicialmente fazíamos com pacientes com mais alto risco cirúrgico, anteriormente, agora esse risco cirúrgico ele continua sendo alto, né? Então, é uma alternativa de substituição desses pacientes, da prótese desses pacientes, sem a necessidade de uma cirurgia aberta. E aqui eu trago para os senhores mais um caso fornecido pelo Dr. Vinícius, em que vemos aqui uma liberação de uma segunda prótese numa prótese anteriormente implantada. Quando a gente fala TAV em TAV, uma medida importante de salientarmos que é a execução de um plano, né, na porção interna da prótese anteriormente implantada, certo? Além disso, de termos esse plano e de observarmos os diâmetros desse plano, é importante também salientar a distância desse plano até os ósseos das coronárias, com o objetivo também de se evitar aqui uma obstrução coronariana aguda, certo? Então, são dados que são importantes de serem reportados no seu laudo. Também na angiotomografia de planejamento pré-TAV, outros achados são importantes serem reportados, não só os achados cardíacos, né, mas os achados não cardíacos e não vasculares, pois isso também ajuda a definir status clínico do paciente. Lembrando que são pacientes idosos e esses achados
eles podem sim representar um tumor, um câncer, neoplasia, né? Então é importante deixar isso descrito no laudo e passar essas informações ao cardiologista clínico que acompanha esse paciente. E um dos tópicos mais importantes que eu também acho dentro do planejamento TAV é sim as informações que a tomografia traz, correlacionar com a clínica e trazer prognóstico. Isso se vê principalmente no nível e posição de calcificação desses pacientes. Em séries, então, começando por esse estudo com 600 pacientes, quase 600 pacientes, segmento de 5 anos, nós conseguimos observar que quanto maior a calcificação da via de saída do ventrículo esquerdo, menor a sobrevida desses pacientes. Em especial, cálcio abaixo da cúspide coronariana direita e na via de saída do ventrículo esquerdo, pacientes vão ter mais AVE, ruptura aórtica, necessidade de marcapasso definitivo, refluxo paravalvar, e assim maior mortalidade intra-hospitalar, 30 dias de maior morbidade desse paciente. Da mesma forma, quando nós reclassificamos a via de saída como uma via de saída do ventrículo esquerdo mais alta, que é 2 milímetros imediatamente inferior ao plano do anel aórtico. Nessa série de 300 pacientes, com quase 83 anos, nós vemos que uma calcificação, um volume acima de 21 milímetros, traz uma probabilidade de eventos muito maior para esses pacientes. Da mesma forma que a invasão de cálcio, uma protrusão de cálcio no anel aórtico, acima de 25% do diâmetro, traz também esses eventos para esses pacientes. Então, aqui é essa forma como é feita a medida. Então, onde passa a calcificação, se essa medida for aqui maior que 25%, maior chance de eventos, um pior prognóstico para esse paciente para a execução do exame, maior dificuldade técnica também. Aqui, numa série envolvendo apenas mulheres com quase 83 anos, nós podemos ver que pacientes com moderada ou severa calcificação na via de saída do ventrículo esquerdo está relacionado com maior índice de mortalidade por todas as causas, da mesma forma como preditor independente de mortalidade ou AVE em um ano, da mesma forma como preditor de necessidade de marcapasso, em especial naqueles pacientes que têm calcificação na cúspide coronariana exuberante, da mesma forma em que nós encontramos maior incidência de novos eventos de fibrilação atrial, em especial naqueles pacientes que têm muita calcificação intercomissural, particularmente entre aqui mais próximo da não coronariana, da cúspide não coronariana. Aqui um outro estudo mostrando quase que de 700 pacientes acompanhados, com uma idade média de quase 81 anos, esses pacientes também tiveram maior mortalidade de 30 dias em pacientes com calcificação severa, em especial calcificação severa na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, maior mortalidade, maior incidência de leak paravalvar. E um prognóstico de um segmento de quase 1.000 dias em 215 pacientes, uma amostra, né, de quase 1.000 pacientes, tirando esses 215 acompanhados por esse período, mostrou-se que a calcificação severa na via de saída do ventrículo esquerdo, mais a cúspide aórtica, né, nas cúspides valvares, mostrou que era um único preditor independente de eventos e mortes, e aqui nós conseguimos observar um hazard ratio de quase 4 para esses pacientes, há um corte de 1.377 de score de cálcio para esses pacientes, aqui não foi volume, que foi score de cálcio, para mulheres, e quase 2.100 para homens. Então, é muito importante trazer esses dados à luz do prognóstico para esses pacientes. Além disso, a gente consegue observar a possibilidade de inovações dentro da imaginologia cardíaca e, muito em breve, talvez teremos uma análise mais funcional do miocárdio com strain pela tomografia. Novos softwares vão sendo desenvolvidos, isso trazendo mais informação e mais dados de evolução desses pacientes. Então, aqui a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, que nós que fazemos imagem, nos pacientes no contexto da estenose aórtica, nós devemos reconsiderar que a imagem, será que a imagem é tudo? Mas
antes da imagem, essa pergunta que eu trago aos senhores, mas também mostrar que o planejamento é muito importante. Planejar no contexto da intervenção percutânea na troca valvar aórtica é o papel do imaginologista cardiovascular, mas ele tem que ter ampla comunicação com a evolução clínica do paciente, com o cardiologista clínico que acompanha esse paciente no beira-leito, com o cardiologista intervencionista que executa o procedimento, escolhe as próteses, né? Assim fazer parte muito forte, ter uma participação muito forte nesse Heart Team, porque a análise de todos participando, né, de todas essas cabeças pensantes, vai trazer sim valor prognóstico do exame e informações de evolução desse paciente. Porque o que mais importa nisso tudo não são as figuras, não são as imagens, as medidas, mas o que importa realmente é o paciente. Então, trazer à luz de benesse para o paciente todos os dados que a gente encontra na imagem, certo? Por isso que participar do Heart Team, por isso que fazer um planejamento adequado é muito importante no contexto da troca valvar percutânea, troca valvar aórtica percutânea. Assim, eu agradeço a presença de vocês, agradeço a este webinar, agradeço a equipe da GE também por essa possibilidade, e assim vamos cada vez mais nos aprofundar nesse assunto, que é um assunto palpitante, é um assunto cada vez mais frequente no nosso dia a dia como cardiologista, né? E ainda mais com esses novos resultados, esses novos achados de pesquisa, vai ser cada vez mais executado nos nossos hospitais. Muito obrigado.